Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite aqui, né? Vamos continuar então o nosso curso pré-edital aí para o Correios, né? Na parte de matemática, através da resolução de questões e provas anteriores para esse órgão. Bom, ainda não se sabe a banca, então a melhor forma é pegar questões de outras provas para o Correio, mesmo que sejam de bancas diversas, né? Então, essa aqui vai ser a questão número 15, dentro da sequência que estamos criando. Vamos lá, a banca dessa é CESP. Se no período de 4 meses e no regime de juros simples, a quantia de R$ 2.000 aplicada em uma instituição financeira produz um montante de 2.720, então a taxa mensal de juros praticada por essa instituição é... Então, cuidado aqui, é saber que é juros simples. Então ele informou o capital, informou aqui o tempo, informou o montante, e o que ele quer saber é a taxa mensal de juros. Aqui, bastaria jogar na fórmula do juros simples, né? É essa formulinha aqui. Substitui cada variável que ele deu. Ele já quer saber o período tá aqui, né? Ele deu um período de 4 meses, aí ele querer a taxa anual, tá? Então ele deu um tempo em meses e quer a taxa em anos, ou o contrário, né? Então o cuidado seria esse, mas não, ele quer a taxa mensal mesmo. Então você não tem que fazer alteração nenhuma. Seria só jogar aqui e calcular e achar o valor, isolar o i, né? E achar o valor de i na equação. Pronto. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ele falou que é juros simples. Juros simples, a cada período, né? Ele age, ele adiciona o mesmo valor, né? Todo mês. Então, olha a ideia. Eu vou entender a diferença do capital aplicado até o final da, do rendimento, né? Da capitalização. E essa diferença é de R$ 720, certo? Saiu de 2.000 para R$ 720 em 4 meses. Se foi uniforme o, o adicional a cada mês, basta que eu divida essa diferença pelo período. E aí eu vou saber o quanto entrou a cada mês. Então, 720 dividido por 4 vai dar... Vou colar aqui logo para ganhar tempo. 700, vai dar 700. Vai dar 180. Beleza. Mas isso ainda não é a minha resposta. Ele quer saber a taxa mensal de juros, né? Esse 180 é os juros que está rendendo em valor real, né? Não em valor da taxa. E que rendeu durante esses 4 meses. Então basta que eu entenda o quanto esse 180 representa do capital em relação ao capital. 180 sobre 2.000. Essa aqui é bem simples de fazer essa conta agora. Eu quero... Aqui eu vou sair com a minha taxa já na porcentagem, tá? Ó, cortei esse zero com esse de cima. Ficou 18 sobre 200. Malandramente, eu estou buscando uma porcentagem. Minhas alternativas têm porcentagem. Então, eu vou buscar um denominador 100 aqui nessa fração. Eu percebo que é só dividir por 2. Simplificar por 2, né? Em cima e embaixo. Fica 9%. Então essa aqui é a taxa de juros mensal. Tá bom? Nas alternativas, a que fica com ela é a alternativa A. Beleza? Questão 16. Considere que, independentemente do tipo de demanda,
O tempo gasto com o atendimento a cada cliente por um atendente em minutos seja sempre o mesmo. E que em 4 horas de trabalho ele atenda 64 clientes. Nessa situação, o tempo utilizado por esse atendente no atendimento a cada cliente é... Bom, vamos lá. Importante que ele formou isso aqui, ó. É sempre o mesmo, o tempo que ele gasta, tá? Então é algo linear, algo uniforme. Beleza. Então, vamos primeiro entender quanto ele atende por hora. Quantos clientes ele atende por hora. Em 4 horas, né? Ele atendeu 64 clientes. Então, por hora, ele vai atender 64 dividido por 4. Isso aqui vai dar 16. 16 clientes por hora. Só que eu quero saber quanto tempo ele gasta por minuto com cada cliente. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar 60 minutos e dividir pela quantidade de clientes que ele atende em 60 minutos. Que agora eu vou saber quantos minutos ele gasta por cliente. Dá para simplificar por 4, né? 60 sobre 16. E aí vai ficar 15 sobre 4. E aí dividindo essa brincadeira, vai ficar algo em torno de 3,75 minutos por cliente. Mais uma vez, né? Padrãozinho que foi nessa época da CESP aí, nessa prova. Não quer. Ele dá. Você chega na resposta, mas aí para jogar nas alternativas tem que interpretar lá o intervalo que ele está falando, né? Então nossa resposta fica no gabarito 3,75 D. Alternativa D. Superior a 3 minutos e inferior a 4 minutos. Vamos lá, questão 17. Suponha que uma pessoa compre 5 unidades de um mesmo produto, pague com a nota de R$50 e receba 15,50 de troco. Nessa situação, cada unidade do referido produto custa conta de menos e conta de divisão, né? Vamos lá. Aqui, quanto ele gastou de fato? Ele gastou R$50 menos 15,50, né? Que é o que ele recebeu de volta de troco. Então ele gastou R$35,50. Beleza. Isso com o quê? Gastou com o quê? Com 5 produtos iguais. Então, basta que eu divida esse 35,50 por 5. Ok? E aqui já vai uma dica, ó, para você não armar conta. Aí isso aqui vai ter vírgula, você vai querer tirar vírgula. Pensa o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? Não é muito bonito, é muito elegante você deixar número decimal, né? Forma com vírgula aqui e na forma de sendo dividido ainda, né? O numerador é um decimal ou o denominador é um decimal de uma fração, né? Elegância que me perdoe. Praticidade. Aqui, ó, 35 dividido por 5, 7. 0,5 dividido por 5 é 0,1. Então isso aqui dá 7 e 10, né? É o preço de cada unidade. Então, mais uma vez, né, a alternativa é um intervalo. Então, R$7,10 está na letra E. É isso mesmo, na letra E. Mais de R$6 e menos de 7,50. Questão 18. Essa aqui, vamos com calma.
É uma questão bem simples de sistemas, né? É uma de duas equações, mas é uma questão que a gente consegue aprender bastante coisa, tá? Consegue fazer umas certas evoluções aí. Subir o nível, ou como eu gosto de dizer, ganhar repertório. Considerando-se que 3 caixas de encomenda do tipo 2B e 3 caixas de encomenda do tipo Flex Correios custem ao todo R$ 12 e que 5 caixas do tipo 2B e 10 do tipo Flex Correios custem ao todo R$ 28, é correto afirmar que uma caixa do tipo 2B custa... Primeira coisa, 2B, Flex Correios, vaza. 2B é X, Flex, eu não sei das quantas, é Y. Primeira coisa. Segunda coisa, vamos montar esse sistema aí. 3 caixas de encomenda do tipo 2B, X, mais 3 caixas do 3Y, tipo Flex, né? Custam R$ 12. Dá 12. E aí ele informa também que 5 caixas do X mais 10Y é igual a 28. E aí eu quero saber quanto custa uma caixa do tipo 2B. Então, quanto vale X dentro dessa legenda que criamos aqui? Eu quero saber X, eu nem preciso saber quanto é Y, tá? Basta que eu entenda o seguinte. Primeira coisa, aqui, ó, essa equação, eu dividi por 3 dos dois lados. Esse aqui ficou muito feio. Eu dividi por 3 dos dois lados. Vai ficar x mais y igual a 4. Eu não quero saber x, então o que eu vou fazer? Eu vou isolar x aqui nessa primeira equação. Pegar esse valor de x que eu achei aqui nessa equação e jogar na outra. Tá? Padrão, né? E aqui não tem muito mistério para quem já está ligado em sistemas de equações. Obviamente, né? Então, primeira coisa aqui. Tirei y dos dois lados, né? Menos y dos dois lados. Some com esse daqui. Fica 4 menos y desse. Com x sozinho lá. Eu vou pegar essa informação e jogar aqui essa equação de baixo. Esse símbolo aqui significa equivale, tá? Quem tá na pegada da lógica proposicional já está ciente. Símbolo de equivalência. Então, substituindo x no lugar desse aqui, ó, perdão, no lugar do y. Não, eu fiz ao contrário. Eu quero x, então eu vou já deixar tudo em função de x. Aqui eu ia deixar em função de y. Perdão. Y é igual a 4 menos x. Agora sim. Cometi esse erro no rascunho da, da minha explicação e cometi aqui também. Tá. Então agora onde tiver y, eu vou jogar esse valor, já que y é igual a 4 menos x, né? Tanto faz um ou outro. Só que eu vou jogar na outra equação, porque se eu jogar na própria, não adianta nada. Só vou provar uma igualdade ali. Então, aqui esse y eu vou substituir por 4 menos x, e aí eu vou ter essa equação só como incógnita só. Vou isolar o x, acabou meu problema. Então, 5x mais... vai ficar um 10 multiplicando 4 menos x, certo? Vou deixar aqui, vamos fazer devagar. Igual a 28. 8 nunca sai legal.
Beleza. Então, vou repetir aqui para baixo. 5x mais 40, né? Menos 10x. Igual a 28. Eita, agora eu superei. Menos 10 mais 5 dá menos 5. Então, aqui fica menos 5x. Vou tirar 40 dos dois lados. Vou subtrair 40 dos dois lados da equação. 40 menos 40 vai zerar. Então, aqui vai sumir. E aqui vai ficar 28 menos 40. Eu já vou colocar a resposta direto, que é menos 12, tá? 28 menos 40, menos 12. Aqui, você pode pensar o seguinte. Você pode multiplicar por menos 1 os dois lados para sumir com esse negativo. Ou então, você pode pensar que você vai dividir os dois lados por menos 5. E quando você fizer isso, aqui vai ficar x. Aqui vai ficar menos 12 dividido por menos 5. Sinais iguais na divisão, o resultado é positivo. Então, vai ficar 12 sobre 5. E 12 sobre 5 é igual a 2,4. Lembrando que x representa o valor de uma caixa do tipo B. Então, esse 2,4 é R$ 2,40. Nossa resposta fica na letra A. Tranquilo? O que eu quero pontuar aqui? Fazer duas observações. A primeira é sobre essa continha aqui, no final. Se você tem muita dificuldade com divisão, tudo bem que aqui não é uma divisão tão difícil, né? Mas a ideia vai valer para você ganhar o repertório de pensamento, talvez seja útil para outras situações. Eu tenho o seguinte, eu tenho 12 sobre 5. Se eu já estou treinado na questão da porcentagem, entendi que o porcentagem nada mais é do que uma fração de denominador 100. Então, não é o caso aqui, não é o caso de uma questão de porcentagem. Mas toda vez que a gente lida muito com porcentagem, a gente tem que... É bom que a gente fique malandro nessa questão das frações equivalentes e simplificação de frações. A gente entende rapidinho que o 5 é muito fácil transformar um denominador 5 num denominador 100. E dividir por múltiplos de 10, dividir ou multiplicar por múltiplos de 10, né? 10, 100, 1000, enfim. É mais fácil, né? Porque você tem lá uma divisão por um múltiplo de 10, você vai olhar o numerador, vai andar a vírgula, né? Para a esquerda, tanto quanto forem os zeros do múltiplo no denominador. E se for para multiplicar, vai ser para a direita, né? Vai andar tanto quanto forem o zero, a vírgula do número multiplicado, né? Por esse múltiplo de 10, para a direita. Então aqui, eu sei que de 5 para transformar ele em 100, basta multiplicar por 20. Então, eu vou multiplicar por 20 em cima e embaixo. Aqui, ó, 20 sobre 20 dá 1, certo? É o elemento neutro da multiplicação. Eu não altero o valor. Isso aqui é o fundamento da simplificação de fração, né? Da fração equivalente. Aí, 12 vezes 20 ficou 240. E 5 vezes 20 ficou 100. Qual é o ponto aqui? O ponto era você chegar aqui, ó. Pô, dividir por 100, aqui tem uma... como se tivesse uma vírgula, né? 240, sim. Dividir por 100, andei 1, andei 2. Deu 2,4 isso aqui. Eu sei, você talvez deve estar pensando, pô, deu muito mais trabalho fazer isso. Mas guarda essa ideia, tá? Guarda essa ideia. Porque aqui, sei lá, acho que com o tempo, eu acho que isso aqui fica até mais prático do que parar para armar a conta e fazer essa divisão aqui mesmo, tá? Enfim,
Aí fica muito critério pessoal. A outra ideia é um pouquinho mais para você ganhar nível um pouquinho na questão algébrica. O que eu quero dizer? Vocês precisam de mais espaço. Vou apagar isso aqui. Já que vocês estão falando mal. Brincadeira. Espero que não. Vamos voltar um pouquinho aqui no sistema. Até essa parte aqui, ó. E a gente achou isso aqui. Entendeu o que é um sistema, né? Não temos muito problema com isso. A partir daqui é resolver e aí você faz do jeito que você preferir. Mas ganha essa ideia aqui. X mais Y igual a 4. Quando eu li isso, eu fiquei com a vontade de arrumar um X mais Y aqui para já jogar direto esse valor aqui. O que eu quero dizer com isso? Vamos trabalhar nessa segunda equação. 5x mais 10y igual a 28. Você sabe que numa equação, imagina uma balança, aquelas balanças de dois pratos que você tem que equilibrar. Quando os pratos estavam equilibrados, significa que as coisas que estavam sendo medidas estavam com o mesmo valor, certo? Uma equação é isso. No momento, pensa nessa balança, no momento que você encontra esse equilíbrio, qualquer alteração igual que você fizer dos dois lados, simultaneamente, né, ao mesmo tempo, não vai alterar o equilíbrio. Não vai alterar a equação. A equação é um equilíbrio. Essa balança de dois pratos. Então, eu medi lá duas coisas, qualquer que seja. E aí eu encontrei equilíbrio na balança. Agora, por exemplo, se eu adiciono 5 kg dos dois lados, o equilíbrio vai se manter. Porque as duas medidas aqui estavam iguais. E agora eu estou fazendo alterações iguais ao mesmo tempo. Então o equilíbrio vai se manter. A mesma ideia na equação. É isso que acontece, é isso que está por trás do joga para o lado e passa um sinal trocado. É isso. Esse é o fundamento. É que, para resumir, você fala, joga isso para o outro lado e troca o sinal. Inverte a operação. Tá? Para resumir, fala assim, vulgarmente, né? Então, quando eu observei isso aqui, eu falei, cara, eu vou arrumar um x mais y aqui. Que aí eu já jogo por esse 4 lá. Como que eu faço isso? Bom, colocando o x em evidência, né? Mas, pô, seria legal então que aqui tivesse um 10x mais 10y, né? E aí, eu botaria o 10 em evidência e ficaria um x mais y. E aí eu já fico com 10 multiplicando 4. Beleza. Mas se eu multiplicar a equação por 2, vai dar 10 aqui e aqui 20. Aí ainda assim eu não vou conseguir colocar na evidência da forma que eu quero. Então, adiciona 5 dos dois lados. 5x, né? Adiciona 5x dos dois lados, pô. Ah, é, né? Então, vou aqui, ó. Adicionar 5 dos dois lados. Aqui vai ficar 10x mais 10y igual a 28 mais 5x. Eu não cometi incoerência nenhuma, porque é uma equação e eu apliquei a mesma alteração para os dois lados da equação. Agora sim, fatorando isso aqui, né? Coloco 10 em evidência. Fico com x mais y, 28 mais 5x. X mais y eu tirei de uma outra equação, vale 4. Beleza? Então vou substituir aqui. Pronto, agora eu posso dormir feliz que eu consegui fazer essa substituição. Aqui fica 40, 28 mais 5x. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Tirando 28 dos dois lados, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 40 menos 28 aqui, né? Vamos fazer devagar. Já que eu vim até aqui.
E aqui, 28 menos 28 vai dar 0, né? Vou ficar só com 5x. 12 igual a 5x. E olha para você ver. 12 dividido por 5. É igual a 2,4. Então isso aqui foi só uma graça. Foi só para você ganhar um, um repertório, né? Tô evitando repetir. Enfim, pegou essa expressão na minha mente. Então fica aí, ganha essa visão. Querendo ou não, se viu, não tem como desver. É isso. Pra próxima. Bom, questão 19. Tentar recuperar o tempo. Já estamos na questão 18. Suponha que a caixa de encomenda temática da SCT possua a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas arestas tenham comprimentos iguais a 90 mm, 270 mm e 180 mm. Nesse caso, o volume dessa caixa em 1000 cm3 é... Então, primeira observação importante. Ele quer a resposta em centímetros cúbicos, mas ele me deu as medidas em milímetros. Observação importantíssima. Importantíssima. Será que eu consigo... Não, deixa. Então, vamos lá. Paralelepípedo retângulo. Pensa num... Eu ia falar tijolo, mas não é bem tijolo. Pensa numa caixa de leite. Retângulo quer dizer simplesmente que a aresta, né, o lado, em relação à base, forma um ângulo de 90 graus. Tá? Eu poderia ter algo assim, ó, paralelepípedo meio tortinho. Aí vem aqui assim, entendeu? O desenho não vai ficar legal, né? Poderia ter algo assim, tá? Esse aqui seria um paralelepípedo oblíquo, tá bom? Beleza. E como é que eu calculo o volume? Bom, o volume é parecido até com o volume do cubo, né? Você vai calcular, tem a altura, base e a profundidade, né? Aí aqui é 90. É, isso aqui. Não é um quadrado bonitinho, né? Enfim. O ponto é que uma dessas altura, comprimento e profundidade vai ser 90, 270 e 180. Tá bom? Me embananei aqui no desenho, mas era mais para pegar a ideia. Só que eu vou tomar o cuidado, aí você vai escolher a estratégia que você quiser para fazer essa conta, mas saber que a resposta tem que estar em centímetros cúbicos e ele te deu em milímetros. E o volume é você multiplicar essas arestas, certo? 90, 270 e 180, altura, comprimento e profundidade. O volume desse paralelepípedo vai se dar só fazendo esse produto, tá bom? Seria, cada uma é diferente, né? Seria tipo isso aqui, ó, um ABC. A vezes B vezes C. Então, qual que é a ideia? 1 centímetro equivale a 10 milímetros, ok? Então, eu poderia enxergar o seguinte. Poderia enxergar esse 90
como um 9 vezes 10 e milímetros, né? Aqui, ó, onde tem 10 milímetros, eu transformo isso em 1 centímetro. Então fica 9 vezes 1 centímetro. E assim eu faria para todos. Ok? Então, ou então eu posso ter a ideia diferente. 1 centímetro dividido por 10 é igual a 1 milímetro. E aí, onde tivesse 1 milímetro aqui, eu botava uma fração 1 sobre 10. Vai ficar 90 vezes 1 sobre 10. Vai ser 90 dividido por 10, né? 270 dividido por 10. E vai dar a mesma coisa. Então, o nosso volume em centímetros vai ser dado como? Centímetros, tá? 9 vezes 27 vezes 18. Isso aqui, 27 é 9 vezes 3. 18 é 9 vezes 2. Então, eu tenho 9 vezes 9 vezes 2 vezes 9 vezes 3. Tenho 9 ao cubo vezes 3 vezes 2, que é 6. 9 ao cubo, 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 vai dar de cabeça aqui. Deixa eu fazer de cabeça rapidinho. Ah, cadê? 729, tá? 729 vezes 6. Isso aqui vai dar 4.374 centímetros cúbicos. E aí já vem outro detalhe, né? O teste gosta desse vai e vem. E a alternativa não é nem a resposta exata, né? É um intervalo de novo. Tem que interpretar. Então, te dei em milímetro, aí você transforma em centímetros. Aí você acha que acabou o problema e agora ele quer... a unidade que ele usou foi 1000 centímetros cúbicos. Então, a gente tem que interpretar isso aqui da seguinte forma. Quantos 1000 centímetros cúbicos eu tenho em 4.374 centímetros cúbicos? Entendeu? Então, é conversão de uma unidade. Então, se eu dividir isso aqui por 1000 centímetros cúbicos, eu vou saber quantos 1000 centímetros cúbicos, que é a unidade que ele escolheu para dar a resposta, eu tenho nesse volume. Então, eu vou dividindo por 1000, eu vou achar 4,374 mil centímetros, tá? Essa é a ideia. Tá muito bonito isso aqui, mas a minha resposta brutamente tem que ser 4,374. Que no caso está na alternativa B, né? Inferior a 5, tá? Então esse final aqui dá uma complicadinha na interpretação, mas tá aí relativamente de boa, tá? Então a resposta fica ali na letra B. Tá? Então vamos para a próxima. Questão 20. Considere que, em uma empresa, 50% dos empregados possuam nível médio de escolaridade e 5% nível superior. Guardadas essas proporções, se 80 empregados dessa empresa possuem nível médio de escolaridade. Peraí, li mal aqui. Guardadas essas proporções, se 80 empregados dessa empresa possuem nível médio de escolaridade, então a quantidade de empregados com nível superior é igual a... Bom, rapidão aqui, né? 50% é a mesma coisa que falar metade. Então, metade dos empregados possuem nível médio. E ele falou, guardando essas proporções, que 80 empregados dessa empresa possuem nível médio.
Então, a quantidade total de empregados que possuem nível médio de escolaridade representa metade dos empregados da empresa. Então, o total de empregados é igual a 2 vezes o ensino médio. Quantidade de pessoas que têm ensino médio. Ou seja, 2 vezes 80. 160. Ok? Beleza. E agora, eu quero saber o quê? A quantidade de empregados com nível superior. E ele disse que essa quantidade é representada por 5% dos empregados. E qual é o total de empregados? 160. Então, a quantidade de empregados com ensino superior vai ser 5% de 160. Corta, corta. Esse zero com esse zero. 5 vezes 16 vai dar 80 sobre 10. 80 sobre 10 é igual a 8. Outra ideia aqui seria, né? Bom, eu quero 5% de 160. 10% é 16. 5% é metade de 10%. Daria 8. Então, resposta letra